Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso História de Verso Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de literatura como eu, ou se você está chegando nesse universo, quer conhecer novas obras, novos autores, os clássicos, por que não? Você está no lugar certo. Eu sou o Custódio e a gente está sempre aqui falando desse tema com muito carinho para vocês, sempre com um convidado mega especial, como eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Antes de apresentá-lo, gostaria de convidar vocês aí a seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, assinar o canal para toda vez que a gente soltar episódios novos, vocês ficarem sabendo aí em primeiríssima mão. E então seguir a gente aí no Instagram, no Facebook, no TikTok. A gente está aí, né, em todas as plataformas para chegar de uma forma cada vez mais acessível aí para todo mundo, tá bom? Bom, vou falar aqui um pouquinho aqui do nosso convidado mega especial. Ele é super jovem, né? Nasceu no ano 2000 e apaixonou-se pela escrita quando começou a escrever fanfics aos 13 anos de idade. Nos anos seguintes, começou a escrever histórias originais e em 2022 lançou seu primeiro romance de estreia, que, by the way, se tornou um best-seller na Amazon. O livro chama O Fim de Tudo, que mistura mistério, suspense com protagonistas LGBTs. Também é conhecido pela sua influência nas redes sociais, hoje acumulando mais de 800 mil seguidores aí só no TikTok, falando apenas de literatura. Ou seja, é um fenômeno. Sejam muito bem-vindos aqui ao Histórias Diversas, Thiago Neiva. Ou você prefere Thiago Neiva? Explica depois pra gente aí o Thiago. Meu nome é Thiago Neiva, vocês podem me chamar de Thiago Neiva. Esse, na verdade, é o meu nome artístico, né? Mas eu já vou começar com uma curiosidade. Esse Thiago com THE, na verdade, eu tenho ele há um tempo, porque no usuário do Instagram não tinha com I. Já estava indisponível, Thiago Neiva. Eu falei, vou botar um E então, sabe? A pronúncia é quase a mesma. Gostei muito, original. E acabou ficando assim, o pessoal começou a me conhecer nas redes sociais por Thiago Neiva e as pessoas agora me chamam de T. E eu abracei isso, sabe? E eu acho super diferente, acho muito bonito. Não, eu gostei também, gostei. Mas que boa explicação, porque em alguns lugares a gente vê o Thiago Neiva e em outros lugares a gente vê o Thiago. E quando eu acessei o seu trabalho, eu ficava assim, mas é Thiago ou Thiago? Como Pode que eu me refiro a ele? Quiser. Maravilhoso, show. Bom, como a gente viu aqui, né, você, cara, é gigante, né? Para falar de um tema que infelizmente ainda é um tema muitas vezes nichado, né? Sim. Infelizmente. Sim. E você conseguiu se conectar com muita gente falando de um tema que nem sempre as pessoas estão tão dispostas a falar sobre ele, né? E a primeira coisa que eu queria te perguntar aí é qual o segredo para conectar tanta gente com o tema da literatura? Poxa, olha, vou ser bem sincero com você. Quando eu comecei a produzir conteúdo de literatura, foi no meio da quarentena. E eu fiquei muito surpreso quando eu vi que as pessoas estavam respondendo bem aquele conteúdo. Porque, assim, eu pensava igual você. Eu achava que a literatura, pro brasileiro, é uma coisa que ele não dá muito valor, né? Se você sair perguntando para qualquer pessoa na rua, quantos livros você leu esse ano? Se ela falar um livro, é muita coisa, né? Exato. Então, assim, a média de leitura do brasileiro já é baixíssima. E eu tinha o sonho desde sempre de ser escritor, sabe? Demais. No ensino fundamental, eu passava os recreios na biblioteca. Eu lia vários livros de mistério. Uhum. E assim, quando deu a quarentena, foi aquele momento em que acho que a maioria das pessoas pararam, né, a vida. E eu parei de trabalhar, eu parei com a faculdade. E eu comecei a pensar, qual que é o meu sonho, sabe? E que eu posso fazer para conseguir alcançar ele? E o meu sonho era ser escritor. E eu pensei, mas no Brasil ninguém lê. Eu preciso de um público, né? Eu acho que uma editora nunca vai me aceitar se eu não tiver um público. Então eu pensei, vou fazer conteúdo. Mas como que eu vou atingir essas pessoas? Uhum. Então assim, meu plano inicial era começar no YouTube com vídeos longos. Só que aí foi a onda do TikTok. Bem na quarentena veio a onda do TikTok. Uhum. E vou ser bem sincero, eu tinha um pouco de preconceito com o TikTok, porque a gente abria o aplicativo, era só dancinha, era gente falando bobagem e tal. Conteúdo fútil, né, entre aspas. Uhum. Não tinha aquele aprofundamento, né, em outros nichos. Uhum. E aí eu pensei, tá aí, acho que vai ser uma boa eu tentar, sabe? Eu tô aqui parado, vamos tentar falar de livro. E aí eu pensei, como que eu vou atingir essas pessoas? Uhum. Poxa, eu acho que eu vou
falar normalmente como eu falo, né? Como eu sou jovem, eu uso uma linguagem mais simples. Eu vou usar uma linguagem mais simples, vou tentar ser o mais breve possível, né? Porque hoje a sociedade é muito imediatista, né? O pessoal não consegue nem ver um vídeo de 5 minutos mais. Então eu pensei, tem que falar rápido de um livro, tem que ser um livro interessante e eu tenho que puxar a atenção para ela logo na primeira frase. E esse foi o meu segredo durante Essa muito fórmula... tempo. É a minha fórmula secreta de conseguir atrair. Eu acho que tá dando certo, hein? Sim. E no meio da quarentena, eu fiz um vídeo que foi para um livro que chama Mentirosos. Eu fiz o vídeo, eu postei ele de noite. Deu um dia, eu olhei, ele tava com 1 milhão de visualizações. Um dia. Falando de um livro. Aí eu pensei, poxa... O que aconteceu aqui, sabe? Temos espaço, né? E sabe qual foi a minha primeira frase no livro? Foi assim, você quer chorar pra caralho lendo um livro? E foi isso. Aí o pessoal saiu printando, foi pro Twitter, foi pro Instagram, e aí viralizou total. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Excelente. É sinal de que tem espaço, né? Sim. É só a gente querer, a gente acreditar. É achar a fórmula de comunicar com as pessoas. Exato. E não desacreditar do tema, eu acho, né? Sim. Não achar que é um tema nichado. Sim. Se um vídeo como esse, né, falando de um livro, em 24 horas tem 1 milhão de views, alguma coisa tem que ser prestada atenção nisso, né? Alguma coisa aconteceu ali, né? O pessoal tem interesse. Exato. Eu acho que o problema era que o livro não chegava, a literatura não chega no brasileiro, sabe? Inclusive, acho que o TikTok ajudou muito isso. Porque agora, ano passado, a gente teve a maior Bienal de todas, né? Em São Paulo. Nossa, inclusive, eu não sei se você foi. Eu fui. Jesus, que fila que era. Tava dando 4 voltas. Eu demorei 2 horas e meia para entrar no primeiro dia. Porque eu queria ver um painel que ia acontecer, sei lá, 10h30 do dia que abriu. Eu entrei, tipo, 12h30. Impossível, né, de entrar. Então, assim, cresceu. Mas que bom, né? Eu fiquei feliz de pegar aquela fila, fiquei muito feliz. Sim, foi a melhor fila da minha vida. Aquele tanto de gente, falei, caraca, o brasileiro se interessa por literatura. Exato. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu também. Foi a melhor fila que eu peguei nos últimos tempos, foi aquela da Bienal. Fiquei muito feliz de ter aquela fila, ver aquela fila. Sim. E pessoas jovens, né? Então, assim... Muito jovens? Muito jovens. Fiquei muito surpreso. Foi muito maravilhoso. Foi uma experiência incrível a Bienal desse ano. Estamos ansiosos aí pela Bienal 2023 já, tá? Quem tá organizando aí, por favor, já vai nos contando aí o que está por vir aí. Thiago, e... como que você lida? Você tem muita gente acessando você, né? Sim. E as pessoas, obviamente, né, feliz, infelizmente, em alguns casos, mas acho que felizmente as pessoas acessam ao nosso trabalho, as pessoas comentam, criticam, é natural, né? E eu queria saber, porque tem pessoas e pessoas, tem pessoas que não pensam como você e tá tudo certo. E que bom que existe pessoas que não pensam como a gente, que discute o que a gente pensa também, pra gente também, eventualmente, poder repensar alguma coisa, ou ter que repensar alguma coisa. Mas como é que você lida hoje com as críticas que estão fazendo o seu trabalho? A crítica do lado mais perverso, assim, eu quero dizer. Então, bem no início, né, na quarentena, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu recebia muita crítica, sabe? E eram umas críticas que pra mim não fazia sentido algum. Eu falei sobre esse livro do Mentirosos, que quando eu fiz o vídeo, acho que deu 1 semana, e assim, tava tudo esgotado o livro. Não tinha nenhuma livraria. E eu fiquei surpreso, saiu até notícia. Por conta do TikTok, livro que é lançado, eu acho que ele é de 2012, ele é um livro antigo. E ele fez sucesso quando ele lançou. Só que aí ele teve uma onda nova em 2021. Do nada o pessoal começou a comprar. E aí foi por conta dessa onda do TikTok, né? E aí deu 1 semana e meu livro viralizou, o livro vendeu horrores. E aí muita gente, né, eu acho que saiu muito do nicho, e então muita gente veio criticar, né? E eu lembro que eu acho que foi 2 semanas depois, a editora, né, do livro me presenteou com os livros. Acho que me deu uns 15 livros de uma vez. E assim, eu fiquei muito feliz, que foi a primeira vez que eu recebi livro, assim, de graça, né? Maravilhoso. E eu fazia o conteúdo do TikTok há uns 6 meses. Então, assim, foi 6 meses de eu só produzindo conteúdo. E a primeira vez que eu ganhei algo foi nesse momento, né? Aí eu ganhei 15 livros de uma vez. E aí o pessoal veio me criticar. Tipo, eu fiz um vídeo, né, mostrando esses 15 livros, e veio uma galera criticar, falando: poxa, por que você não pega esses livros e doa? Ou, sei lá, por que a editora não deu esses livros para pessoas que realmente precisavam, sabe? Porque você não precisa. Você já tem uma estante grande, você nem vai ler isso tudo, sabe?
Aí, tipo assim, e foi essas críticas que não fazia sentido pra mim. Realmente não faz, né? E, então, assim, no início, eu tinha um psicológico... Assim, eu não era bem preparado, né? Eu era novo nesse meio. Então, quando as pessoas começaram a vir me criticar, eu ficava realmente mal. Eu ficava triste. Eu pensava, poxa, será que eu tô fazendo algo de errado? Será que eu tô, sei lá, atingindo alguém de forma ruim, sabe? E... Aí eu, assim, fui recebendo crítica e eu aprendi a lidar. Então, assim, hoje, o que eu faço? Se eu vejo que aquela crítica não tem fundamento algum, né? Aquela crítica que é só pra me atingir mesmo, pra me machucar, eu simplesmente ignoro. Perfeito. Não tem outra forma, né? Eu vejo aquilo, vejo se tem algum embasamento real naquilo. Se não tem, eu simplesmente ignoro, né? Agora, se tem, eu realmente uso aquilo pra evoluir e aprender, né? Um caso, inclusive, foi também na quarentena que eu falei de um livro, Uma Vida Pequena. Não sei se você conhece. Sim, maravilhoso. Que, assim, é um livro maravilhoso. Eu não li ainda. Eu acabei de comprar, na verdade. Eu preciso achar um espaço, porque ele é um calhamação, né? Calhamaço, mas vale muito a pena. Mas eu tô muito a fim de ler esse livro. Sim. Muito, muito, muito. Só pra você saber, no nosso último episódio aqui, né? Foi o livro escolhido pelo nosso entrevistada maravilhosa, foi o livro de 2022, e olha que ela deve ter lido pelo menos uns 150 livros em 2022. Esse livro é sensacional. Ele é diferente de tudo que eu já li. E assim, só que eu tô muito ansioso, eu só preciso criar uma janela pra ele, porque ele é enorme. Ele é enorme, vale muito a pena. Só que o único problema, assim, né? Problema entre aspas, é que ele é um livro que tem muito gatilho. Eu acho que é literalmente o livro mais pesado que eu já li na minha vida. Assim, a lista de gatilhos dele é enorme. E lá no início do TikTok, eu li aquilo e, assim, eu sou apaixonado com livro que faz a gente sofrer. Esse é meu estilo favorito. É livro que me faz... é o suspense, o mistério e também o drama, que eu amo, que faz a gente sofrer. E quando eu li Uma Vida Pequena, eu fiquei apaixonadíssimo. Aí eu fui falar nas minhas redes sociais, né? Só que assim, o TikTok você tem 1 minuto pra falar. E como é que eu vou falar de um livro de 900 páginas em 1 minuto? E assim, esse vídeo específico, eu não tava falando só dele, eu tava fazendo um top 5 livros que mais me fizeram chorar. Aí eu coloquei ele no primeiro lugar. Aí o pessoal entendeu que eu tava resumindo Uma Vida Pequena a um livro pra fazer chorar. Não deu outra. O pessoal printou, colocou no Twitter, viralizou no Twitter falando assim: porque o Thiago ele é muito irresponsável, sabe, ele tá lendo um livro e ele tá resumindo o livro a um livro de chorar, sendo que tem isso de gatilho. Aí eu aprendi, porque realmente aquilo foi uma ação que eu fiz sem pensar, eu tava emocionado com o livro, falei. Aí depois disso eu comecei a falar sobre, né, os gatilhos, a classificação, né, indicativa. E aí eu fui aprendendo. Então, assim, essa crítica realmente fez sentido pra mim. Só que no meio dessas pessoas que criticam, tem aquelas pessoas que te usam pra te criticar mesmo, tipo assim, pra te machucar. Então, assim, tinha gente que tava falando mal da minha aparência, né? Aproveitou aquilo pra falar mal da minha aparência, aproveitou aquilo pra contar histórias sobre mim que, assim, é super inverídica, que não faz nenhum sentido. Eu lembro que era um menino que era do Sul, que inventou uma história nada a ver, e eu nunca fui pro Sul. E assim, até criticaram minha gata, falando que minha gata, sabe, era feia. Nossa. Então assim, eu fiquei mal, aquela época eu ficava mal. Só que hoje eu uso essa tática, se não tem embasamento nenhum, eu simplesmente ignoro e assim... Funciona. Tudo certo. Por enquanto tá funcionando. Não, maravilhoso. Maravilhoso isso que você falou de tipo, cara, não dá pra levar ferro e fogo todos os comentários, todas as críticas. Sim. Vamos aprender com elas, mas assim, não dá, porque a gente sabe muitas vezes de onde elas vêm, né? Sim. Desses haters de plantão aí e tal, que só vivem em função disso. E uma outra coisa que eu sinto também, não sei se acontece com você, assim, às vezes eu posto vídeo... e as pessoas criticam e as próprias pessoas, os próprios outros, a audiência acaba respondendo. Às vezes eu nem preciso responder. Sim. Tipo, eu fiz um vídeo falando do Evangelho segundo Jesus Cristo de Saramago, que ele critica bastante a questão do catolicismo, toda a história de Jesus e tal. Ele recria uma história em cima daquilo por ser ateu e tudo. E é brilhante, e ele tá no direito dele de fazer. É literatura, é ficção, ele não tá falando da história real, nada. Aí já viu, né? Ainda mais você mexe com esse tema, é responsável, como que você traz esse tema pra cá, tal.
eu não precisei falar nada. As pessoas começaram. Eles se entendem. Sim. Lá. Tipo, cara, você nunca leu o livro. Como é que você vem criticar aqui? Lê o livro primeiro, aí depois você volta aqui e faz o seu comentário. Eu não precisei falar nada. Então, muitas vezes, né? Às vezes a gente não precisa fazer nada. Eles mesmos se se respondem e se debatem entre eles, né? Às vezes a gente só cria o palco. Você só planta a sementinha lá e deixa rolar, né? Exato, muito bom. Bom, tem uma outra coisa assim que eu percebi também no seu trabalho, que você é muito original, né? Eu já vi você dar uma esculhambada em livros que estão bombando no TikTok. De onde vem essa coragem, essa segurança? Então, eu sou do TikTok, eu falo de literatura jovem, né? Mas ao mesmo tempo eu sou apaixonado por livros que não é bem para pessoas jovens. Tipo, igual Uma Vida Pequena, não é para jovens, exato, né? 18 anos. Então, assim, a maioria dos livros que viralizam no TikTok, principalmente romancezinho fofo, não é muito minha praia. E eu leio, claro, porque, né, o pessoal, tá todo mundo falando dele, eu quero ler também pra ver se é tudo isso, óbvio, né? E a maioria das vezes que um livro viraliza no TikTok, assim, pra mim, não funciona muito bem. Então, eu aproveito o meu espaço pra criticar. Óbvio, mas você tá no seu direito, certo? Sim. Então, assim, Vermelho, Branco e Sangue Azul é um livro que viralizou bastante, ainda bem viralizado no TikTok. Sim. Foi um livro que eu gostei, mas assim, achei muito arrastado. E as críticas que eu faço são críticas construtivas, sabe? Eu não detono o autor, eu faço crítica que pra mim não funcionou. O livro é muito arrastado nessa parte. Acho que ele poderia funcionar melhor dessa forma. E eu também tenho minha visão de escritor, né? Então eu acabo tendo uma crítica maior. Eu acabo sendo mais crítico ainda com os livros, né? Então, assim, Vermelho, Branco e Sangue Azul, Heartstopper, que é a nova onda aí, que inclusive teve a série. Assim, eu nem cheguei a ver a série. Mas eu entendo que Heartstopper, por exemplo, é um romance que é pra pessoas realmente jovens, né? Tipo assim, infanto-juvenil até. A linguagem já é pra isso, né? Assim, eu li as HQs. Pra mim foi mais um romancezinho que eu achei nada demais. Assim, agora o pessoal vai me detonar. Mas foi um romancezinho que eu não achei nada demais, porque eu tô acostumado, gente, com um livro pesado. Aquele livro intenso, sabe? Que te dá um soco na cara, você não sabe nem onde você tá. Você termina um livro e fica assim, caraca. E Heartstopper não fez isso comigo. Então, eu aproveito meu espaço pra, assim, pontuar a minha opinião. Exato. Sabe? Mas ao mesmo tempo, eu concordo que, por exemplo, o Heartstopper tem uma importância enorme na literatura. Porque, eu não sei você, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa bissexual. E eu cresci num mundo em que não tinha muito conteúdo para pessoas assim, né? Pra comunidade LGBT. Então, eu ia na biblioteca, não achava romance LGBT. Não tinha, não existia. Não existia, exato. Não existia. Então, era assim, proibitivo quase. Era exatamente isso. Então, hoje em dia, tendo esse romancezinho que eu acho fofo, na verdade é um romance que ajuda muito jovens muita gente a se conhecerem, a verem que não existem só eles no mundo, né? Que existem muito mais pessoas assim como eles. Então, eu reconheço a importância, mas ao mesmo tempo, eu não deixo de criticar. Não, tá tudo certo. Eu acho que o ponto não existe um único livro para todo mundo, né? E também existe coisas que agradam mais a gente e outras que desagradam. Isso não quer dizer que Heartstopper é ruim. E talvez não seja bom para mim, para o meu contexto. Talvez não seja bom para sua jornada de leitura, para o jeito que você gosta, para o tema, enfim. Mas sempre vai ter leitores para cada tipo de texto, para cada tipo de estilo, para cada tipo de narrativa que é contada, né? Um livro que eu odeio sempre vai ter uma pessoa que ama. Exato, vai ter uma pessoa que ama e que se conecta e tá tudo bem, né? Porque o importante é as pessoas, acho que estarem cada vez mais próximos do universo e conectadas com aquilo que conectam mais ela, que se conectam com ela, né? Se é o A, se é o B, se é o C, não faz diferença. E é isso que é a literatura, né? Isso que é a literatura. Conectar as pessoas. Exato. É isso que a gente tá aqui. E aí, obviamente... Fica à vontade aí, tá tranquilo. Quer atender? Tô brincando. Foi um alarme. E aí, obviamente, eu acho que na hora que você vem com essa atitude mais original aí, de criticar coisas que é amada por boa parte da audiência do social, é coragem, porque você sabe que você vai apanhar, né? Sim, é uma forma também das pessoas te verem, né? De você se destacar na multidão. Sim, mas e aí você corre um risco,
o risco do cancelamento. É o risco de ser odiado. De ser odiado e de ser cancelado. Sim. E como é que você lida com isso? Tipo, that's okay? Então, assim, às vezes eu realmente penso no que eu tô falando. Eu penso, será que realmente vale a pena postar esse vídeo? Porque às vezes o livro tem uma fanbase tão grande, pessoas que são realmente doentes por aquele livro, que eu penso, poxa, eu vou mexer num vespeiro que não tem necessidade. Mas aí eu penso, poxa, mas eu quero, sabe? Eu tô aqui pra isso também, né? Eu tô aqui pra isso, eu tô aqui pra expor minha opinião. Senão eu não teria um canal no TikTok, eu não teria meu canal no Instagram, sabe? Então, assim, se não é pra expor minha opinião de forma verdadeira, de forma real, para que eu tô fazendo aqui? Exato. Entendeu? Eu não quero ser superficial. Entendeu? Então, assim, eu gosta de tudo, né? Eu me jogo de cabeça, entendeu? Se vai odiar ou não, poxa, me perdoe. Eu tenho certeza que você tem chegado onde você tá por causa disso, né? Sim, nossa, porque, o tanto de livro. Porque se for só pra falar do que tá sendo falado, ou do que tá sendo gostado, e falar que gosta, tipo assim, tá, mas qual é a novidade, né? Sabe, qual que é a diferença aí no seu conteúdo? Tá todo mundo falando exatamente a mesma coisa. Então pra que eu vou querer te ouvir se você tá falando a mesma coisa que todo mundo? Né? Então assim, eu pontuo as coisas que eu não gosto realmente, mas é aquela coisa, né? Eu não ser desrespeitoso. Eu não vou ser desrespeitoso. Eu entendo que existe uma crítica e existe o desrespeito. E eu vou ser crítico. Entendeu? Ainda mais eu que sou escritor, né? Eu entendo assim um pouco. Então eu acho esse espaço bastante. Eu acho esse espaço pra crítica, né? Sim, sem dúvida. E o que é um livro bom pra você, já que a gente tá falando de livros de qualidades ou de jeitos, enfim? Olha, eu não sei pra vocês, mas um livro bom pra mim é aquele livro que vai me deixar boquiaberto. É aquele livro que vai me fazer pensar nele, sei lá por quantos dias, sabe? É aquele livro que vai ficar na minha cabeça, né? Então, assim, o que me atinge dessa forma são livros pesados, são livros intensos, como, por exemplo, Uma Vida Pequena, que é um livro que eu não vou recomendar pra todo mundo. Eu nem recomendo ele nas minhas redes sociais. Depois dessa polêmica, eu falei, tá, não vou recomendar. Saibam que eu amo Uma Vida Pequena, mas eu não vou recomendar ele mais. Porque, assim, realmente é um livro que, assim, não é pra todo mundo. É literalmente um livro muito pesado. E acho que esse é um problema meu, de gostar de livros que são muito intensos, muito pesados, que mexem muito com a gente. Então, aí eu tomo mais cuidado na hora de indicar eles, né? Porque ainda mais que meu público é majoritariamente jovem, né? Então, assim, eu tenho que ter cuidado. E outra coisa que me deixa um pouco irritado, inclusive, é a questão da classificação etária. As editoras não colocam classificação etária. É uma ou outra que coloca, maior de 18, maior de 16, sabe? Então, assim, e as pessoas cobram isso. As pessoas pedem, realmente, já me cancelaram, entre aspas, porque eu não colocava a classificação etária. Mas eu falava, mas gente, nem a editora coloca, porque que isso é uma responsabilidade minha? Claro, eu tenho a minha responsabilidade de ser o criador de conteúdo, né, de ser um influenciador, e eu falo, né, todos os gatilhos. Mas a classificação etária, gente, não é comigo, é com a editora. Isso é uma coisa que eu queria que as editoras mudassem, inclusive. Dar mais atenção pra isso, porque ainda mais hoje, que os jovens estão tendo muito mais acesso, né, por meio do TikTok, das redes sociais, é importante você ir lá e falar, né, poxa, esse livro, ele é pra essa faixa etária, esse livro tem esses gatilhos, porque você vai pegar um livro que é, por exemplo, Uma Vida Pequena, eu não sei se ele tem, mas eu acredito que não tem lá os gatilhos, não tem lá a classificação etária. Aí vai uma pessoa desavisada ler, sai traumatizada. Exato. Não, você tocou num ponto ótimo, né, porque, por exemplo, diferente da indústria do cinema, não sai nada sem classificação. Sim. Absolutamente nada, né? Tipo, é crime sair um conteúdo sem classificação. E a gente sabe o quanto a indústria briga por a questão de classificação, do que é 14, do que é 16, do Isso que é 18. afeta muito a indústria, né? Mas eu concordo com você, os livros não têm essa preocupação, e o que é ruim, né? Porque o livro, querendo ou não, ele também é um entretenimento, uma forma de entretenimento. Sem igual dúvida. Um filme. Exato. Então, assim, por que não? Inclusive, eu acho ainda mais pesado, porque aquilo ali, pra mim, eu acho que o livro é a forma de entretenimento mais profunda, sabe? Que você mais se conecta com a pessoa que criou aquilo. Então, assim, tem que ter muito cuidado com as palavras. As palavras, pra mim, são a arma mais poderosa que existe hoje em dia. A influência, pra mim, é a coisa mais poderosa que existe. Então, assim, você tem que ter muito cuidado com o livro e o que tá escrito nele e quem vai ler ele, entendeu? Então, eu realmente queria que as editoras tivessem essa preocupação, né? Então, fica a dica aí pras editoras. Fica a dica. Pra que a gente tenha isso mais claro. A questão da idade, né, da faixa etária ali para cada obra, né? Excelente ponto. Você grava muita coisa, né, pras redes sociais, especialmente TikTok.
muito vídeo produzido e tudo, né? Sim. Entre que você faz ali personagem A e B, A e B, C e tal. Roteiro. Sim. E assim, eu acho que é uma curiosidade de todo mundo, assim, tipo, cara, quem faz os roteiros? Você tem um time que trabalha com você para trabalhar, por exemplo, em pós-produção, depois que você grava, para juntar todas aquelas coisas? Não, eu faço tudo sozinho. Tipo, uau! Roteiro, gravação, edição, tudo eu. Tudo eu. Eu tenho a pessoa que me ajuda, né, no financeiro e tal, mas na questão da produção criativa é só eu. É 100% original meu. E assim, é uma trabalheira. Nossa, tem, assim, eu tento me organizar, sabe? Mas sou uma pessoa muito desorganizada. Eu sou virginiano, mas mesmo assim, não sou organizado. O signo deve estar no ascendente, então. Gente, eu não o signo tenho não nada tá ajudando a ver. muito. Tenho nada a ver com virginiano. Mas eu tento, né? E eu faço todos os roteiros, eu gravo tudo, edito tudo. E isso me gera um problema às vezes, né? Porque às vezes eu acordo, gente, tô sem criatividade nenhuma. Então, assim, uma dica, inclusive, pra você que tá vendo aí, que quer ser criador de conteúdo... Cara, vai ter dia que você não vai ter criatividade nenhuma, sabe? Vai ter dia que você não quer nem tocar no celular, porque você não quer gravar, entendeu? E eu, por exemplo, sou uma pessoa mais introvertida. Às vezes não parece, mas eu sou. E eu preciso estar sozinho às vezes para recuperar minhas energias. E então, assim, mas com a câmera é diferente. A câmera é diferente, mas no trabalho, em geral, é tudo eu sozinho. É uma trabalheira. Mas ao mesmo tempo é bom porque eu tenho controle sobre tudo, entendeu? E eu penso sim em aumentar no futuro. Eu já tô pensando, por exemplo, agora eu já quero ir pro YouTube, né? Eu já gravei alguns vídeos pro YouTube, o pessoal amava, né? Eu falava de Agatha Christie, Stephen King lá. E eu também gostava muito, só que me dava muito trabalho. Editar um vídeo no YouTube de 10 minutinhos, assim, 2 horas no mínimo pra eu editar. E era uma edição bem básica, que era só corte. E mesmo assim me gerava muito trabalho. Então, assim, é importante sim você ter alguém para te ajudar, principalmente se você está em várias redes sociais. Eu, por exemplo, hoje eu tô no Instagram, eu tô no TikTok, eu tenho um canal de promoção de livro no Telegram, todo dia eu tô lá atualizando promoção de livro. Legal. Né? E agora eu quero ir pro YouTube também. Então, assim, são muitas redes sociais. Muitas redes sociais. E, gente, ser criador de conteúdo dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Além de toda a pressão, né, que você tem. Sabe? Sem dúvida. O algoritmo, gente, é basicamente o nosso chefe, entendeu? Exato. Se a gente ficar 5 dias sem postar, um dia sem postar, nem precisa de ser 5, um dia sem postar, assim, o algoritmo já joga pra baixo. Exato. E, por exemplo, semana passada eu dei uma folga. Eu produzo conteúdo há 2 anos. E 2 anos, assim, direto. Claro, teve um dia ou outro que eu não postava, porque eu também não sou de ferro. Óbvio. Mas assim, o mínimo que eu dava de espaço era 2 dias. Se passou do segundo dia sem postar, cara, eu já ficava assim, desesperado, porque o algoritmo já me ia jogar pra baixo. E é assim mesmo, sabe? E o algoritmo do TikTok, cara, o do TikTok pra mim é o pior, sabe? Se você fica realmente... semana passada eu tive que tirar um tempo pra mim, né? Que eu tava há 2 anos produzindo, eu falei, poxa, eu preciso de um tempo. Fiquei 5 dias. Merecido, 5 dias. merecido. 5 dias sem postar. Cara, o algoritmo me jogou pra baixo. Então, assim, pra você recuperar aquilo, o engajamento é um trabalho. Então, assim, é difícil, viu? Não é fácil. Não é fácil. Mas se você gosta de falar, se você gosta de expor sua opinião, vai em frente. Mas que é difícil não é fácil. Ao mesmo tempo que o algoritmo muitas vezes é seu parceiro, sim, porque vai te jogar para o universo que está conectado com o que você está fazendo. Ao mesmo tempo ele te trava, ele te trava e te trai muito. também, né? A minha questão... Tipo, não me deixe sozinho aqui porque eu vou te esquecer. Exatamente. E, assim, a questão do Mentirosos... o livro Mentirosos, por exemplo, né? Que eu falei pra você que um dia depois deu 1 milhão. Cara, o algoritmo, assim... me jogou pra cima nessa hora, entendeu? Essa semana que eu postei esse vídeo, todo vídeo que eu postava falando de livros era assim, 500 mil visualizações, 300 mil, 800 mil. E assim, de um cara que fala de livro no Brasil, tendo esse alcance todo, sabe? Então assim, o algoritmo me ajudou muito. Mas aí tem momentos que ele te joga pra baixo, que não pega nem 100 mil visualizações. Mas é normal, gente. É normal, você não pode deixar de desanimar. Exato, né? Exato. Me fala uma coisa, você falou aí dos gêneros, né, que você... tem preferência, né? De drama, suspense, né? Como leitor, né? E no caso da escrita, o que lhe inspira? São os mesmos? Você trilha esse caminho? A gente vai falar do seu livro daqui a pouquinho. Mas você trilha mais esse caminho? Ou existe quando o Thiago vai escrever, é diferente do Thiago leitor? São 2 pessoas completamente diferentes, sabe? Eu leio, assim, o que me dá na telha, sabe? Se eu gostei preciso nem gostar da sinopse do livro. Se eu gostei da capa... Inclusive, eu não leio sinopses do livro.
Sabe por quê? Porque eu acho que tem spoiler. Eu acredito que a sinopse traz spoilers. E eu gosto de abrir um livro e, assim, me deparar com tudo novo, sem saber de nada. Perfeito. Porque isso acaba... Eu não tenho expectativas, então, assim, pra eu gostar do livro é muito mais fácil, né? Então, assim, o Thiago, o escritor, ele tem lá os seus autores favoritos, né? Por exemplo, eu gosto muito do Stephen King, ele me inspirou muito, né? O Rafael Montes também, ele me inspirou muito. Amo Rafael Montes. E tem o Thiago Leitor, que lê vários outros autores que, assim, não tem nada a ver, às vezes, comigo de escritor. Mas, assim, são duas pessoas diferentes, entendeu? E é isso, sabe? Eu como escritor, o que me inspirou muito a escrever foram esses. Agatha Christie eu acabei conhecendo na quarentena. E assim, por que eu não li Agatha Christie antes, sabe? Era um gênero que eu não sabia que eu gostava. Eu só lia suspense e terror mesmo, terror e romance. Essa questão de investigação policial, eu até tinha um pouco de preconceito, porque eu pensava em Sherlock Holmes, e eu pensava numa escrita mais antiga, mais complexa, né? Porque Sherlock Holmes é um pouco mais complexo. Só que a Agatha Christie, ela escreve umas coisas bem simples, sabe? Pra época que ela escrevia, cara, é muito simples de entender. E assim, foi um vício atrás do outro. Eu lembro que cada dia era um livro diferente da Agatha. Eu passava a madrugada inteira. Não, são muitos. Eu li, assim, 20 livros dela. Só que, assim, tem mais de 70. Exato. O King também tem mais de 70. O cara é uma máquina pra escrever. Nossa. Isso é obra completa. Queria ser igual o King. O King, ele para todo dia pra escrever pelo menos 2 horas. Pergunta se eu faço isso, sendo influencer. Não, isso também não é condição. Não dá. Mas eu tento. Mas vai ter que... Daqui a pouco a gente vai falar disso também. Tipo, que vem por aí também de escrita pra você trilhar esse caminho também que você tá mandando muito bem no seu livro. Eu vi um vídeo seu que você compara uma edição de Heartstopper com Amor e Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Conta pra gente aí qual o paralelo entre essas duas coisas. Cara, porque assim, são dois universos muito distintos. São do ponto de vista literário, do ponto de vista de timeline, né? Sim. A Jane Austen, por exemplo, ela é uma autora que eu gosto muito. Eu só li Orgulho e Preconceito, tá? Mas eu amo Orgulho e Preconceito. Bem, tá tudo certo. Você já chegou em Jane Austen, você já tá incrível. Já tô nos autores clássicos, eu me senti super intelectual. E ela é maravilhosa. Não, ela é maravilhosa. E, assim... sinceramente, eu não lembro que vídeo é esse, tá? Porque eu tô tentando fazer o paralelo e eu acho que não tem, assim, quase nada a ver. Mas, assim, são 2 livros de romance, né? Que inspiraram muita gente. A Jane Austen, por exemplo, foi uma autora numa época que não era comum, né? Mulheres escreverem. Exato. Então, assim, ela... Assim como a Agatha Christie também, né? Apesar de todas as polêmicas envolvendo a Agatha Christie, querendo ou não, ela era uma mulher que escrevia numa época que mulheres não escreviam. Sim. Então, assim, você tem que... tem toda a polêmica dela, claro, mas também você tem que ver esse ponto. Ela é uma mulher que, pro tempo dela, ela é diferentona, né? Então, assim, acredito que a Jane Austen, assim como hoje o Heartstopper, eles têm essa questão da importância, né? Não somente na história, mas a importância que essa história traz por trás, né? Que essa história traz, né? Exato. A Jane Austen era uma mulher que escrevia num tempo que mulheres não escreviam. Heartstopper chegou num mundo em que não existiam livros de romance gay infanto-juvenil. Então, assim, foi um dos primeiros que fez sucesso, assim. Ainda mais quando a Netflix adaptou, né? Então, assim, foi uma explosão. Então, eu acho que um dos pontos comuns é a quebra, né? Sim. É a quebra de paradigma, né? Sim. Assim, de uma mulher escrevendo num tempo onde mulheres não escreviam, falando de temas que não eram falados por mulheres, né? Eram basicamente temas falados, escritos e sob a ótica de escritores homens, brancos, héteros, né? Uma coisa que para a maioria da sociedade é absolutamente limitada, porque é uma visão muito única, né? Muito específica sobre qualquer tema. É uma visão, né? Só aquele grupo tá enxergando, tá olhando para aquilo daquela forma. Então eu acho que tem esses dois paralelos entre as duas obras, e eu acho maravilhoso, assim, porque são 2 universos tão diferentes, né? Exatamente, sempre tem um paralelo. Isso que eu gosto muito de literatura, porque além da história do livro, tem uma história por trás. E assim, que é muito legal, por exemplo, eu esqueci o nome do autor agora, mas o Retrato de Dorian Gray.
Você tá lembrando? Vou lembrar. Nossa Ele Senhora. era um autor abertamente homossexual que escreveu numa época que, né, não era aceitável existir pessoas homossexuais. Então, assim, ele sofreu muito. O único romance que ele lançou em vida virou um best-seller, mas, assim, foi censurado por longos anos, entendeu? Tiravam a parte lá que, né, tinha qualquer cunho homossexual. Então, assim, isso que é o interessante da literatura. Além do livro, você tem uma história por trás. Entendeu? Por isso que agora, entrando num assunto meio polêmico, né? Oscar Wilde. Oscar Wilde, pesquisou. Por exemplo, entrando num assunto... Não, e é um dos livros preferidos da minha vida. Sim, é muito bom. É muita coisa na cabeça, muito não lembro nome, de tudo. né? Podem ler, inclusive. Mas agora Nossa, entrando... mega recomendo. A gente já falou bastante desse livro aqui. É simplesmente maravilhoso. Sim, maravilhoso. Agora entrando num assunto meio polêmico, né? Já pegando aí... O gancho. Separar autor da obra. Sabe, é uma coisa difícil de falar. As pessoas falam, você, por exemplo, agora o que tá hoje em dia é a J.K. Rowling, né? Que é uma pessoa detestável, né? Abertamente transfóbica, que tem lá o Harry Potter, que é uma obra incrível, né? Inclusive, eu nunca vi o filme de Harry Potter, acredita? Mas eu li os livros e amei. Só que assim, tem essa questão da polêmica da J.K. Rowling e as pessoas falam, mas separa o autor da obra. Tipo... Esquece que ela escreveu isso, fala que foi a Hermione que escreveu. Pensa que foi a Hermione que escreveu. Não, mas assim, gente, é muito difícil. Eu como autor, pra mim é impossível você escrever uma obra e não ser subjetivo, sabe, em nada. E você ser imparcial em tudo. Tudo que você faz, toda arte que você produz, tem um pouco de você nele, sabe? Então, assim, é impossível. Pra mim é impossível você separar autor da obra. Impossível. Sim, sem dúvida. Bom ponto, sem dúvida. Ela tem que se responsabilizar, né? Ela e todos os outros autores têm que se responsabilizar por esses temas, por essas atitudes, sem dúvida. Você faz muita coisa juntas ao mesmo tempo, né? Como você mesmo falou, a questão de produção de conteúdo, quando deixa de produzir um pouco, já começa a sentir ali a questão do algoritmo e tudo. Mas ao mesmo tempo, para você produzir, você uma pessoa que fala de literatura, você precisa ler. Sim. Né? Precisa, não tem como, Sim, né? Até para a coisa não ficar ali, as coisas não ficarem artificiais, como você mesmo falou aqui. Mesmo entendendo essa sua rotina, que eu imagino que não é uma rotina fácil, com tudo que você tem que produzir, que você tem que entregar ali até para você mesmo, né? E ainda tem que ler. E tem que ler. Você está lendo quantas horas por dia? Todo mundo fica nessa fixação, assim. Também, para mim, eu posto os vídeos. Você lê quantas horas por dia? Você lê quantas vezes por semana? Você lê quantas horas no final de semana? Você lê quantas horas por dia você está lendo? Você está conseguindo? Olha, depende. Tem fases que eu viro um viciado em leitura e tem fases que eu não quero nem tocar num livro, sabe? Assim, pra gente que trabalha com literatura, que a gente vê livro todo dia chega livro lá em casa, gente. Então, assim, a minha estante, eu já doei mais de 50 livros, sabe? Porque eu vou lá nos Correios e entrego pros meus seguidores, né, que querem. E mesmo assim, minha estante continua lotada. E assim, já tá corcunda lá, quase caindo. Mas, por incrível que pareça, eu não leio tanto assim. Quer dizer, pra uma pessoa comum eu leio. Mas assim, em média, eu leio uns 4, 5 livros por mês. Mas o que eu faço pra ler mais, né? Com toda essa rotina caótica que eu tenho. Eu leio com meus seguidores, entendeu? Eu faço live lendo. E as pessoas leem comigo. Isso me ajuda muito, porque... eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, assim, eu preciso de alguém dando aquele empurrão, sabe? Eu preciso de alguém falar, lê, sabe? Porque se eu pegar um livro agora, assim, em 5 minutos eu já parei, já tô com as redes sociais, sabe? Já tô com o celular. Sim. Então, o que me ajuda muito a ler é fazer live na Twitch. Eu faço live na Twitch, que agora eu faço 3 vezes por semana, né? Que legal. E assim, a live dura 4 horas. Nossa, demais. E a gente lê durante essas 4 horas, claro, tem as pausinhas, né, pra gente conversar, mas é o que me ajuda muito a ler. Né? Eu queria participar de uma delas. Então. Por favor, participe, é muito interessante. E assim, as pessoas leem mais, eu leio mais, então é bom pra todo mundo, né? Animal. E conecta mais as pessoas também. Sem dúvida. E me ajudou muito, porque assim, no começo da minha jornada como criador de conteúdo, eu tive essa fase de não conseguir ler. Né, a famosa ressaca literária. Que assim, foi ano passado, eu passei 2 meses sem ler nada.
E mesmo assim eu tinha que fazer conteúdo. Então, assim, como é que eu vou fazer conteúdo de literatura sendo que eu não tô consumindo literatura? Exato. Então, o que eu fazia? O que eu faço hoje ainda, né? Eu tento tirar ao máximo o conteúdo de um livro. Li, foi um livro bom ou foi um livro ruim, sei lá. Eu tento espremer ele ao máximo pra fazer quantos vídeos der. Exato. Entendeu? Porque é cansativo. Não tem como, sabe? Se for cada vídeo um livro que eu li, gente, eu vou ter 4 vídeos por mês. Exato, e olhe lá. Exato. Né? Então tem que ser criativo. Não, e cada livro dá pra fazer vídeo sobre a temática, sobre o personagem, sim, sobre o autor. Literário, sim. Dá pra produzir tanta coisa. E é tão legal ver os vídeos sob óticas diferentes da obra. É maravilhoso. Tanto de vídeo que eu já fiz da Agatha Christie. Exato. Os melhores livros da Agatha, os piores livros da Agatha, os livros mais viciantes. Eu já fiz várias vezes. Legal, muito bom. Você lê um livro de cada vez ou você costuma ler alguns dias? Quando você tá na safra lendo muito, assim? Eu não consigo pegar mais de um livro, porque, assim, gente, eu sou ansioso. Eu tenho problema de atenção. Então, assim, inclusive eu tenho até problema de memória. Se eu li um livro, se eu não terminar ele rápido, eu já esqueço. Entendeu? Às vezes eu pego um livro que eu li há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu não lembro nem o nome do protagonista. Eu não sei se já aconteceu com você. Muito. Mas você viu que eu acabei de esquecer o nome do Oscar Wilde, né? Sim. Então, assim, é uma coisa que a gente esquece fácil. E, né? Então, é difícil. O que você perguntou mesmo? Eu esqueci. Não, é que se você lia um livro ou mais de um. Mas eu entendo, assim, eu também. Eu sou uma pessoa que leio um livro de cada vez. Eu leio bastante, mas eu leio um livro de cada vez. Eu não consigo me conectar. Um pouco como você, assim, eu me perco um pouco nas histórias. Se eu tentar me conectar com 3 narrativas diferentes, eu começo a juntar. As histórias. Personagem de um com o outro. Mas personagem é do outro livro. Isso, esse é do outro livro. Não, mas então chama ele ali, por favor. Não, exatamente, é difícil. Exato. Você falou também aí que você tem muito livro em casa, né? O famoso TBR, que tem se falado muito, que é o To Be Read. Esses livros estão esperando ali pela gente. A gente sabe que a gente vai ler, né? Como que você define o livro seguinte? O que você fala? Você tem muito livro em casa, eu imagino. Aí você fala, cara, qual vai ser meu próximo livro, assim? Sabe minha tática? É o tema, é o autor, é o que estão falando, o que define. O que eu faço? É unidunité. Então, é quase isso. Eu pego uma cadeira, sento na frente da minha estante e fico observando as lombadas. A lombada que mais me chama atenção. Lombradas quebradas ou lombradas inteiras? Não, a maioria não é quebrada, tá, gente? Mas eu vou lá, sento e vejo assim. Se eu achar um bonitinho assim, que me chamou a atenção, eu pego, vejo a capa, não leio a sinopse, porque senão é spoiler. E decido se eu vou ler ou não. É simplesmente isso. É bem aleatório. Eu não costumo planejar essa questão do To Be Read, né? O TBR. Eu até faço as minhas listas. Eu quero ler esses livros no ano. Mas aí chega no fim do ano, eu vejo que eu não segui nada daquela lista. Então, pra mim, é uma coisa bem natural. É o que funciona pra mim. Eu sento e pego lá e assim, eu tô na vibe desse livro. Tô na vibe de terror, tô na vibe de romance. Vou, pego e leio. Entendeu? Bem simples. Sim. É um trabalho, claro, eu tenho que ler, mas eu tento deixar o máximo natural possível, né? Tipo, eu trabalho com literatura, mas ao mesmo tempo eu sou um leitor ainda. É uma coisa que eu amo, entendeu? As pessoas falam que quando você trabalha com algo que você ama, acaba sendo... Você deixa de amar um pouco. E assim... Confesso que em alguns momentos eu tava, assim, com 0 de vontade de pegar num livro. Mas, assim, eu deixo tentar o mais natural possível e vou lá, como se fosse um leitor, sabe? Como se eu não trabalhasse com isso. Sim. Só vou sentar, pegar meu cafezinho e ver qual livro que eu quero ler. Entendeu? E é isso. Perfeito. E tá tudo bem, tá? Sim. Eu acho que todo mundo tem as suas pausas, né? E é importante que elas sejam respeitadas. Sim, porque é o nosso organismo que tá falando aquilo pra gente. Dá um tempo, tô cansando um pouquinho. Sim. Relaxa, vai ser bom pra nós dois, né? Eu vejo pessoas que eu fico assustadíssimos no Twitter, né? Twitter é a zona, né? Que eu vejo lá pessoas falando, assim, virou um ano, deu 5 dias, a pessoa já manda lá, já li 6 livros. Que isso, cara? 5 dias, virou um ano, você já leu 6 livros. Calma aí. Tem pessoas que pegam a literatura e transformam naquilo numa obrigação, sabe? Que fala assim, eu vou ler todo dia, assim,
tantas horas e tenho que ler, quero ter quantidade pra chegar no fim do mês e postar. Li 30 livros nesse mês. Cansei, E assim, pra se sentir bem. Eu acho que isso não é saudável, sabe? Porque pra mim, eu trabalho com literatura, eu deveria estar fazendo isso? Assim, talvez deveria, né? Sim. Mas eu tento deixar o mais saudável possível. Então, se você faz isso, se você trata a literatura como obrigação só porque você quer ter muitos livros lidos, não faz isso, sabe? Porque se torna algo que é obrigação, se torna chato, sabe? E principalmente quem não trabalha, né? Eu acho que você trabalhando, você tem que respeitar muito esse tempo, né? Obviamente, esse cansaço que é natural, né? Mas, cara, você que não trabalha, que vai produzir um vídeo ali quando terminar de ler um livro, se for no 10º dia, no 15º ou no 20º, não vai fazer tanta diferença, né? Então, assim, tem que respeitar isso, né? Sim, as pessoas têm uma tara enorme por números. Por números. Tipo, botar lá no Scooby, poxa, esse mês eu li 40 livros, sabe? Exato. Não é, eu acho, pra mim não é legal, sabe? Assim, você consome tanto que, tipo, o que isso tá te agregando, sabe? Exato. Porque literatura é algo pra ser natural, pra ser gostoso de fazer, né? A literatura tem que estar conectada com o entretenimento, né? Sim. Né? Ao menos que você também trabalhe com cinema, você não fica catalogando filme, eu tenho que ver 40 filmes no mês. Cara, você vai ver o filme que te interessar, você vai... Se for 2, 3, se for 1 por mês, não tem nenhum problema, né? Sim. Segue a vida. O importante é que seja prazeroso enquanto você está vendo, né? Eu sempre falo que livros são iguais filmes. Porque às vezes eu pergunto pra pessoa, você gosta de ler? Não, eu odeio ler, sabe? A pessoa fala com uma repulsa tão grande que eu penso assim, caraca, sabe, é só um livro. Mas o que eu falo assim, gente, livro pra mim é igual filme. Se você não gosta, é porque você não achou o livro legal, você não achou seu gênero, entendeu? Exato. E uma coisa que eu acho que corrobora muito para essa questão das pessoas terem essa aversão por literatura é a questão da escola. Porque assim, o primeiro contato que a gente tem com literatura é na escola. Exato. E aí você tá lá no ensino fundamental, você tá na 7ª série. Aí você recebe lá um Dom Casmurro pra ler. Sabe? Assim... Complexo. Gente, o que é isso? Não é a literatura para um jovem, para uma criança. E eu acho que as escolas no Brasil cometem muito esse erro, sabe? De querer empurrar uma literatura clássica que não é para aquela idade, para aquela faixa etária. E aí quando a criança tenta ler, detesta e pensa, eu odeio livro, nunca mais vou tocar num livro. E aí cresce, nunca mais pega num livro. E eu acho isso super prejudicial, sabe? Sim. Não, eu adoro falar disso, tá? Porque são temas polêmicos, mas eles precisam ser falados. Precisam, porque assim, não é justo que a gente tenha hoje a mesma base de educação e as mesmas referências literárias de que o país tinha 70, 80, 100 anos atrás. Não pode, isso precisa mudar, isso precisa ser renovado. Sim. Temos muitos autores novos, temos muitas obras maravilhosas contemporâneas, temos que trazer outros temas para as escolas. Não pode ser mais o tema escrito só por homem branco, pela sociedade branca, patriarcal e etc. A gente tem livros bons, a gente precisa trazer diversidade para as escolas. Então, assim, ótimo, Thiago, que você tocou nesse ponto aqui, porque, sim, essas crianças, esses adolescentes não se conectam mais só com essas coisas. Precisa ter uma renovação nisso, tá? Quem estiver assistindo a gente aí, que for do didático, da parte mais da educação, fica aí o recado também. Não é a primeira pessoa que fala disso aqui, já outros escritores também trouxeram aqui. Então, gente, a gente está falando sobre isso e a gente precisa falar sobre isso, tá? Exatamente. Né? Muito bom, adorei o ponto que você trouxe. E aí, a gente falou da escolha do livro, mas tem uma outra coisa que muitas vezes é muito difícil, que é abandonar um livro. Sim. Que dificuldade que você encontra nesse momento? Ou você, tipo, vou abandonar, tchau, foi. Eu sou assim. Eu não me apego assim ao livro. Sim, bem prático. Gente, se eu não tô gostando, pra que eu vou me forçar? Sabe, eu vejo muitas pessoas que falam, poxa, mas eu paguei por esse livro. Mas, gente, se você não tá gostando, sabe... Tipo assim, dá o livro, vende, essa questão de dinheiro, tenta vender, sabe? Mas assim, não se força a ler. Pode até deixar na estante lá só pra ficar bonitinho, mas não se força a ler uma coisa que você não quer, entendeu? Porque se continuar fazendo isso, seu cérebro vai ligar isso à literatura e assim, sabe? Acho que vai
te atrapalhar muito nas suas leituras. Então, assim, se você não tá gostando de um livro, por favor, abandone. É difícil, às vezes, sabe? É um livro tão bonito. Às vezes o livro tem uma capa linda, né? Que parece uma história maravilhosa, mas quando você vai pegar uma história horrível que não é pra você... E assim, cara, tá tudo bem você abandonar. Sabe? Eu não tenho problema algum. E assim, às vezes eu até me pego pensando nisso, porque eu sou muito rápido pra abandonar um livro. Tipo assim, pode... assim, na página 50, bem no início do livro, eu abandono, sabe? Eu não tenho problema. Se tá chato... Não tem apego, né? Exatamente, não tem esse apego. Se tá chato, pra que eu vou ler? É pra ser uma atividade prazerosa. Então, assim, se você faz isso, se você tem que ler o livro até o final porque você acha que tem que ler e você lê, mesmo sendo um livro horrível, não faça isso. Tá, não faz isso. Vai te atrapalhar muito. É, isso. Gasta seu tempo lendo outras coisas que sejam mais prazerosas, vai tentando aí, vai mudando, sabe? Uma hora você vai achar. Tem tantos livros por aí, sabe? Exato. Tem tantos livros por aí, e é isso que eu queria te perguntar agora. O que mais desperta sua atenção num livro desconhecido? Ser bem sincero, a capa. Não tem como. Não tem como. Quem nunca comprou um livro pela capa? Sim, gente, a capa é a principal forma de você atrair o consumidor. Né? Porque, querendo ou não, um livro é um produto. Então, assim, você tem que atrair o consumidor, né? Tem que atrair a atenção das pessoas. E eu acho muito legal agora, tô achando bem legal agora, porque estamos numa onda de livros nacionais, né, sendo lançados. Finalmente as editoras viram potenciais, né? Que temos autores nacionais, né? Porque até, sei lá, 5 anos atrás, era só autor estrangeiro, né? Absolutamente. Mas já acho que isso aí, essa questão das editoras é um reflexo da nossa sociedade, né? A gente tem essa questão de vira-lata, né? De odiar tudo que é nacional e almejar o internacional, né? O estrangeiro. Então, assim, a coisa mais chamativa é a capa do livro. Pelo menos pra mim, eu acho que pra todo mundo, né? Sim. E assim, já tiveram várias vezes, claro, que era uma capa horrorosa, que eu li e amei. Acontece. Tá tudo Mas bem. assim, fica a dica pras editoras. Por favor, coloca uma capa bonita, sabe? E que eu tava falando sobre autores nacionais, que agora as editoras estão vendo potencial nos escritores nacionais. Tivemos o Pedro Ruas, né? A Clara Alves também, autora de Conectadas, que bombaram pra caramba nas redes sociais e venderam a rodo, né? E assim, eles são uma grande inspiração pra mim, né? Eu tenho um contato com o Pedro, que ele já me deu várias dicas, amo ele. Que legal. E assim, as capas dos livros dele são maravilhosas. Então assim, gente, investe na capa. A capa é o mais, assim, não, mais importante do livro não, né? Porque a história tem que ser importante. Mas é tão importante quanto, tão né? importante quanto. Né? A capa é o resumo do seu livro numa imagem. Então tem que ser uma imagem bonita. Tem que ser chamativa. Mas eu acho que o que você falou, assim, eu acho que primeiro, sim, tem a gente vê uma conexão muito maior com os escritores nacionais. A gente vê muita gente ali nascendo. Sim. Eu tô numa fase agora ali redescobrindo poesia, e eu tô descobrindo tanta gente nova, tanta gente maravilhosa, absurdamente. E que bom, né? E os escritores jovens de 20 anos, 25 anos, 15 anos escrevendo poesia, as coisas mais lindas. Então, assim, tá muito maravilhoso. E eu tenho percebido também o quanto, né, do ponto de vista visual, o quanto a gente melhorou nesse aspecto, assim. São muitas capas bonitas, assim. Lindíssimas. Então, editoras, contratem mais designers. Nossa, né? eu vou na livraria e fico louco. É cada capa linda, gente. Eu fico louco com Quer dizer, eu quero comprar também. só quando a capa. Exato. Eu fico louco também com capa. E eu que sou uma pessoa que gosta muito de design e tudo, então pra mim, isso é ponto absurdo, muito importante. De novo, o conteúdo obviamente é fundamental, mas a gente sabe que faz parte do conjunto da obra a questão toda, e principalmente a capa, porque ainda a capa é uma coisa que você fica convivendo durante a leitura inteira. Sim. Então, assim, cara, tem que ter uma relação boa com a capa. Não adianta ter uma relação só com a história, porque você fica vendo aquilo. Enquanto você está lendo, toda vez que você fecha o livro, você vê. Você deixa em cima da mesa, você vê. Você deixa em cima do sofá, você vê. Se você não se relacionar com aquilo, você vai abandonar, desculpa. E assim, o leitor, ele é apaixonado com visão bonita, né? Então assim, você pega a estante do autor, o que ele quer é livro bonito lá, gente. Ele quer botar um livro assim pra todo mundo ver, chegar, caraca, que estante bonita. Então assim, gente, é importante ter capa. Exato. E eu sei que a gente tá bem no comecinho do ano, mas você já tem um livro favorito para 2023?
Eu tenho um livro do favorito. que você já leu esse ano? Sim. Inclusive foi o primeiro que eu li. Foi um lançamento da Editora Nacional, que é Como Se Fôssemos Vilões. Como se fôssemos vilões, tá. Sim, são acho que 5 ou 6 jovens numa escola bem dark academia, sabe? Que eu sou apaixonado por essa vibe. E assim, tem mistério, tem assassinato, então fica a dica, tá, gente? Como se fôssemos vilões. Por favor, leiam. Boa, muito bom. Ó, a gente tem anotado, o pessoal que acompanha a gente aqui adora dicas de livros, tá? Então assim, é sempre muito bom, sempre muito bem-vindo. A gente tem um momento aqui que a gente faz, né, com todo mundo. É um momento mais clichêzinho assim, que a gente fala de 3 livros, tá? Um livro para enaltecer, um livro para emprestar e um livro para esquecer. Beleza. Vamos ser polêmicos. Vamos aí. Para enaltecer. Eu até imagino. E é pra eu responder? Isso, pra você falar. Que você me dá os 3 livros. Não, você fala, assim, um livro que você fala, esse é o livro. Tá, pra enaltecer? Até hoje. It a Coisa. Não tem como. It a Coisa do Stephen King. Aquilo pra mim é uma obra-prima. São 1.100 e poucas páginas. Mas, gente, parece intimidador, mas é uma história maravilhosa. Tem aquela cena polêmica no final do livro, que eu não precisava estar lá. Não sei se você sabe, se você já leu, né? Mas tem essa cena horrorosa. Leia, é muito bom. Mas tirando isso, gente, é um livro incrível. Nossa, o Stephen King, ele é maravilhoso, sabe? Ele trata a cidade de Derry como um personagem. Então, assim, é tudo personagem, é tudo muito bem explorado. Então assim, já vou dar uma dica. Se você não gosta de livros profundos, assim, se você acha que é arrastado, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas é arrastado. Mas é porque, assim, ele quer dar profundidade a tudo, né? Inclusive, me inspirou muito a minha escrita ser assim também, né? Então, assim, um livro pra enaltecer mesmo It a Coisa. É maravilhoso. Meu livro favorito da vida. Perfeito. E acredito que de muita gente também. Maravilhoso. E pra emprestar? Que é um livro que você gosta e que você quer compartilhar com alguém. Nossa, aí você me apertou, hein? Deixa eu pensar. Sei lá, Orgulho e Preconceito? Gosto muito. Mas a questão minha de Orgulho e Preconceito é que eu tenho um apego muito emocional, né? Eu cresci com minha mãe vendo Orgulho e Preconceito todo santo dia. O filme é maravilhoso. Você já viu o filme de 2005? E tem uma versão nova agora, Sim, né? Sim, tem a versão também nova. Ficou muito boa. Sim, eu não cheguei a ver, mas a versão de 2005, gente, por falar, dica de filme e dica de livro, tá? Inclusive, é a primeira vez que acontece isso comigo. É a primeira vez que eu prefiro um filme do que o livro. E é raro, né? Quem gosta de literatura sabe disso. Sim, a gente é super crítico com adaptações, mas é porque eu acho que tem esse apego emocional. Cresci vendo Orgulho e Preconceito. E assim, gente, Elizabeth Bennet e Mr. Darcy, vocês estão no meu coração. Isso é maravilhoso. Me inspiraram pra caramba a escrever meu livro também. Então, assim, por favor, leiam. Você tem que ler Orgulho e Preconceito. Maravilhoso. Vamos falar do seu livro? Vamos. Você falou que inspirou, né? Inspirou Sim. você. O livro, hoje ele está em plataformas digitais, né? Sim, tá na Amazon. Isso, no Amazon. Kindle Unlimited. É o Fim de Tudo. Aqui um printzinho para vocês, quem não está relacionado com a obra, dá uma olhada aí na carinha dele. Eu adorei essa capa, é linda. A gente estava falando de capa, né? Ela é maravilhosa. Ti, conta um pouquinho aí de como nasceu o livro. Eu li já uma parte do livro aqui no Kindle. Eu adorei, tá? Sendo bem sincero, sem puxar saquismo nenhum. Eu gostei do texto, eu gostei da narrativa, eu gostei da escrita. Né, entendendo o seu momento de escrita. Sim. Produziu o que você produziu aqui com a sua idade. A gente sabe que isso é para pouquíssimas pessoas. Nossa, eu tenho uma história com esse livro. Então conta pra gente aí um pouquinho do livro, da história, da temática, para as pessoas se conectarem aí também com ele. Vamos lá. O começo de tudo, né? O fim de tudo é o título do livro, mas vamos pro começo, né? Assim, eu comecei... o momento em que eu me apaixonei por literatura, lendo fanfics. Sabe? As pessoas ainda têm um preconceito enorme com fanfic, falando, porque fanfic é isso, fanfic não é literatura. Gente, é literatura sim. E se não fosse as fanfics, eu não estaria aqui. Eu não teria essa paixão por literatura. Legal. Então, assim, eu comecei lendo fanfics com 13 anos. Eu lia muita fanfic, principalmente de One Direction, tá? Eu era apaixonadíssimo com One Direction. Aí eu fui lendo e pensei, poxa, eu também quero escrever. Sabe, eu pesquisava fanfics eu pesquisava fanfics que eu queria ler, mas eu não achava. Aí eu pensei, então eu vou escrever.
vou resolver meu problema, vou escrever. E aí eu começava a fanfic e escrevia um capítulo, abandonava. Todo dia era uma história nova. E aí eu fui, acabando que eu fui aperfeiçoando, né? Foi uma prática. E aí eu fui escrevendo dos 13 anos até os 16 anos, assim, escrevendo direto, lendo direto, consumindo muita fanfic. Inclusive as pessoas me perguntam muito hoje, porque se você me perguntar se eu li Percy Jackson, né? Se eu li esses livros mais infanto-juvenis, tipo Jogos Vorazes, eu não li quase nada. Eu fui ler Harry Potter 2 anos atrás, gente. Então, assim, por quê? Porque eu cresci com as fanfics. Eu só lia fanfic. E, cara, me inspirou muito. Aí eu cheguei com os 17 anos, eu pensei, não quero mais escrever fanfic, quero escrever histórias próprias. Eu acho que eu tô pronto. Quero mandar bala, vamos ver o que vai dar. Aí eu escrevi O Fim de Tudo. Com 18 anos, eu escrevi ele em 2 meses e meio. Foram, assim, 333 páginas, eu lembro exatamente. 333. Foram 333 páginas. Foi numa época que eu ficava o dia inteiro no computador, porque, assim, era minha paixão, sabe? E eu devia estar estudando pro Enem? Devia, porque eu estava no último ano do ensino médio. Mas eu preferi focar na minha história. E eu escrevi o livro em 3 meses. Aí eu falei, vou deixar na gaveta, né? Porque eu lia muita dica, e o pessoal falava, deixa na gaveta pra você ler depois, porque você vai ter uma visão totalmente diferente depois. Sim, uma visão mais crítica, né? Sim, uma visão... você vai meio que esquecer, né, do que você escreveu, e vai ser como se fosse um leitor beta, né? Aí eu deixei na gaveta por uns 5 meses, peguei pra ler o dia. Que isso, velho? Que história é essa? Aí que eu fiz foi... Aí eu fiquei um ano, assim... Foi um ano que eu... Em 2019 eu não... né, tava focado em outras coisas, mas chegou 2020 eu falei, vou reescrever essa história toda. Aí eu demorei 1 ano e meio. Uou. Mas aí saiu O Fim de Tudo, agora ele tem 530 páginas por aí. É um calhamaçozinho, tá? Mas é um livro muito bom, se você gosta de mistério, suspense, por favor, leia. Conta a história de 2 melhores amigos, é Friends to Lovers, tá? Eu sou apaixonado com Friends to Lovers. E, cara, é muito bom. É assassinato, tem serial killer. Gente, por favor, leiam aí. Busquem a sinopse na Amazon. E eu escrevi o livro em 1 ano e meio. Foi difícil, porque eu sou... Assim, acho que quando é arte que a gente produz, a gente quer ser perfeccionista. Exato. Então, pra mim, nunca estava pronto. Eu sempre revisava... Eu acho que um livro nunca vai estar pronto pro autor, né? Nunca vai estar pronto. Ele sempre vai ter um livro ali. Então, assim, inclusive, muitos autores falam isso, que quando eles publicam, eles não leem o livro publicado, porque eles vão achar erros. Exato. Porque a gente é crítico. Então, assim, eu publiquei meu livro, não li ele depois disso. Eu falei, eu li meu livro umas 30 vezes, sem brincadeira. Aí, assim, nossa, entrega. Aí quando eu publiquei, eu falei, chega. Porque se eu ler, eu vou ficar mal, porque eu sei que vai ter uma coisinha ou outra que podia estar melhor. Né? Então, assim, é uma longa história e eu fico muito orgulhoso de ter... Eu publiquei ele ano passado, ele virou best-seller na Amazon. Ficou 1 semana, 2 lá no primeiro mais vendido, na categoria de mistério. Então, assim, foi muito, muito legal. Foi uma resposta muito boa dos meus seguidores. Valeu a pena o esforço, né? Sim, e assim... E a experiência, né? Sim, e eu sou bastante inseguro com o meu trabalho, né? Então, assim, é difícil. Pra você que tá pensando em ser escritor, cara, vai ter pessoas que vão te criticar. E eu lembro de uma crítica muito chata que eu recebi, que eu tava fazendo live na Twitch. E acho que foi 1 semana depois de eu publicar meu livro. Eu tava fazendo live com meus seguidores e falei assim, gente, vamos pro Scooby aqui pra eu dar uma olhada nas avaliações. E eu tinha visto um pouco antes, 1 hora antes, eu tinha visto, e tipo assim, eram avaliações boas, só que eu não tinha lido, eu só tinha visto, eram boas. Aí eu falei, vou ler com o pessoal, né, pra ser genuíno. Aí quando eu abri, tinha lá a primeira avaliação, 1 estrela. Eu falei, putz, a minha primeira 1 estrela. Aí quando eu fui ver, o cara, ele tinha lido meu livro em 3 dias. Né? 500 e poucas páginas em 3 dias. Foi um livro bom, né? Pra ele ler assim. Só que aí eu fui ver o histórico de leitura, ele tava odiando todo momento. Ele fala, nossa, eu tô odiando, página 200, tô odiando, página 300, tô odiando. Aí chegou no final, deu 1 estrela e falou, nossa, parecia que eu vi um episódio de Riverdale, sabe? Uma série pra adolescente, muito dramático, odiei tudo, sabe? Aí eu fiquei muito triste, eu li aquilo junto com meus seguidores e assim, eu fiquei muito mal, eu queria chorar realmente, eu tava com lágrimas assim, e eu fechei a live um pouco mais cedo e aí eu chorei realmente sozinho e pensei, gente, será que eu não sei escrever, sabe? Tipo assim, eu escrevo há mais de 8 anos, será que eu não sei escrever? Então assim, é difícil e você aprender a lidar com críticas, principalmente de uma obra que você colocou muito tempo nela, é difícil. Sim. Então assim, hoje eu aprendi a lidar com essas críticas, né? Quando é construtiva, eu aprendi muita coisa com esse livro. Sim, eu não tenho dúvida disso. Sim, e assim... Agora, minha escrita tá bem melhor, minha forma de contar a história tá bem melhor, e eu aprendi o público que eu quero atingir também, uma forma melhor de eu escrever. Então assim, gente,
tudo na vida é aprendizagem. Então, assim, eu fui aprendendo e agora eu já quero lançar meu segundo livro. Já estou no processo de escrita. Isso, o que vem aí pela frente. Que vem, quem sabe esse ano, assim, estamos no início do ano, né? Quem sabe eu termino esse ano. Mas é aprendizagem, gente, e a gente vai tomar muito soco. E assim, o pessoal adora criticar mais os autores nacionais. Parece que, né, se sentem mais na vontade de criticar. Mas, gente, é isso, sabe? Não, mas que bom. E então já tem título, já tem. O que tem dele? Tem uma ideia. O título é sempre a última coisa que eu defino, sabia? Porque pra mim é muito importante ter um título bom que pegue a alma do livro. Sim, perfeito. Então, assim, é uma das últimas coisas que eu faço é o título. Maravilhoso. E a gente tá chegando aqui no finalzinho, tá? Infelizmente. Passou tão rápido. Passou muito rápido. E quem é o Thiago fora da literatura e dos livros? Olha, eu sou uma pessoa muito comum, sabe? Eu sou apaixonado por jogos. Inclusive, eu fazia faculdade de sistema de informação, era programador, eu trabalhava com programação. Uou. E eu larguei na metade. Por conta do TikTok, eu vi que tava bombando, era uma coisa que eu amava, eu falei, gente, eu vou seguir o que eu amo, não tem como, sabe? As pessoas estão me apoiando, era tudo que eu precisava. Exato. Era tudo que eu precisava, era gente me apoiando, me colocando pra frente. E quando eu tive isso, foi o meu ponto final, a minha coragem pra eu largar tudo que eu estudava, largar meu emprego, largar tudo e focar na minha arte, na minha literatura, né? Vender minha arte na praia. Então, assim, fora da mídia, fora da literatura, eu sou um cara que, ainda assim, sou apaixonado por programação, sou apaixonado por jogos, eu sou muito gamer. Gente, eu amo jogos, sabe? Eu cresci jogando, amo jogar peteca, eu faço natação também, amo fazer natação. Então, assim, eu sou uma pessoa... O Thiago é múltiplo, fora da literatura. Que bom, como todas as pessoas, né? Sim. A gente tava ontem num curso de literatura com um escritor mega famoso aí, talvez uns best-sellers nacionais aí, e ele tava falando isso, cara, assim, os leitores criam essa visão da gente de semideus, né? Sim. Mas no fim do dia a gente é gente como todo mundo. Com as dores, com o almocinho, com arroz, feijão e ovo aqui na mesa. Às vezes as pessoas têm uma visão que a gente lê o tempo todo sem parar. Escreve o tempo todo. Não, gente. Eu sou igual vocês. Tenho ressaca literária, eu fico semanas sem ler, sabe? Às vezes não quero nem olhar para um livro. É normal, todo mundo tem isso. Sim, sem dúvida. Infelizmente a gente está chegando aqui no final, né? Eu queria te fazer uma última pergunta aí, é mais abrangente assim, mas eu gosto muito de fazer essa provocação, principalmente em pessoas jovens como você, com o trabalho aí que você está fazendo, é maravilhoso. Que legado que você quer deixar com esse trabalho que você está fazendo para a literatura, ou esse trabalho que o Thiago vai fazer na história? Assim, que legado que você quer deixar? Como você quer que as pessoas lembrem de você? Olha, isso é uma questão que eu sempre tive, desde sempre, né? Eu ficava com isso martelando na minha cabeça, eu sempre pensava, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser uma pessoa que deixa um legado no mundo, entendeu? Então eu quero seguir a minha paixão, eu quero fazer isso pela literatura. Então, assim, eu quero, daqui a gerações, eu quero que meus livros sejam lidos nas escolas. Eu quero que as pessoas falem, cara, esse menino, ele escreveu com 18 anos. Eu quero ser inspiração de outras pessoas. Sim. Sabe? Então, assim, eu fico até emocionado falando disso. É maravilhoso. Mas é isso que eu quero. Eu quero ser reconhecido pela literatura. Claro, eu amo minha parte influencer. Eu quero também ser reconhecido como TikTok. Não tenho vergonha nenhuma disso, sabe? Eu quero também ser reconhecido como influencer. Mas a minha paixão mesmo é escrever, é ser notado por ser um autor, sabe? Então, assim, eu quero ser... gente, não é que eu quero, eu vou ser um best-seller nacional, eu vou publicar para uma grande editora. E eu vou voltar aqui mais vezes também para falar sobre não só meu primeiro, mas escutando, sei lá, 5 livros que eu escrever, que todos serão best-seller. Não, já tá convidado a vir aqui falar do segundo livro, que tá nascendo aí, né? E quantas vezes forem necessárias para vir falar da sua carreira, do seu sucesso aí, que eu tenho certeza que é infinita, assim. Tenho certeza que você vai produzir muita coisa ainda, muita coisa boa aí pra gente, tá? De uma forma mais geral. Bom, a gente chegou ao fim aqui, né? Eu queria te agradecer aí demais pelo papo, pela gentileza, por estar aqui com a gente, falar que eu tô adorando assim, o seu trabalho como audiência também.
um trabalho importante para fazer para a literatura, um trabalho que você está formando opinião para pessoas da sua faixa etária, que é tão importante, que estavam tão desconectadas com a literatura. Então, primeiro, queria te agradecer demais por estar aqui com a gente. E segundo, parabenizar pelo seu trabalho e dizer que eu tenho certeza que o seu caminho é longo demais, demais. Você pode fazer o que você quiser, você pode ser o que você quiser, você pode escrever o que você quiser, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Então, super obrigado por estar aqui com a gente, tá? Muito obrigado. Juro, fico muito feliz por ter sido chamado. Obrigado. A gente que está feliz aqui de ter você, com certeza. Gente, obrigado aí, vocês que acompanharam aqui com a gente esse episódio maravilhoso, essa troca. Não deixa de seguir a gente aí nas redes sociais, tá? Assinar o nosso canal aí no YouTube, nos canais de social, Instagram, Facebook, TikTok, todos eles, que a gente vai estar o tempo inteiro aqui produzindo conteúdos, como eu falei no início, com muito carinho aí para vocês. E toda vez, vocês seguindo os canais, toda vez que a gente soltar episódio novo, obviamente vocês ficam sabendo aí em primeiríssima mão, tá? Super obrigado pela audiência, obrigado mais uma vez, Thiago, foi maravilhoso aqui o papo com você, adorei, muito mesmo. E mais uma vez, obrigado aí pela audiência, gente, um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê aí no próximo episódio, tá bom? Um beijo. Beijo.